ao vivo no FM 97.7, na Alexa, aplicativos e site, também em vídeo no YouTube e no Facebook, para trazer agora uma entrevista com o deputado delegado Zuco, que propõe garantia de emprego para pessoas com mais de 40 anos no Rio Grande do Sul, e este projeto de lei que obriga a contratação de 5% de empregados no poder público. Uma boa noite, embora o sol esteja brilhando lá em cima para o senhor, e um prazer falar com o senhor, deputado. Prazer é o nosso, está falando mais uma vez com a nossa rádio acústica aí de Camaquã. Valério, muito obrigado pela oportunidade. Sei que estamos aqui na Assembleia trabalhando sem parar em prol da nossa população e da nossa querida região aí da Costa Doce. Dizer que protocolamos mais um projeto de lei, nós já temos 8 projetos aprovados, todos eles de interesse da nossa sociedade, e agora protocolamos mais um, que tem por base uma pesquisa recente do IBGE, do último quadrimestre, que aponta que a população dos 40 até os 59 anos, que já representa hoje 32% da população brasileira, ou seja, 1/3 da população, um pouquinho mais de 1/3 está nesse parâmetro, entre 40 e 59 anos, fazem parte da força trabalhadora que está disponível no mercado, mas mesmo assim é a camada que mais consta com desempregados. A dificuldade das pessoas com mais de 40 anos, que já tiveram emprego, que ficaram desempregadas, para retornar ao emprego de forma formal, é muito difícil, é muito grande. Então, nós protocolamos esse projeto com base nos dados do IBGE, do último quadrimestre, que traz essa evolução no número de desempregados para essa faixa etária. O que diz o nosso projeto de lei? A administração direta, ou seja, o Estado do Rio Grande do Sul e todos os seus órgãos terão que manter, no mínimo, 5% das vagas para pessoas com mais de 40 anos. 5%. Já as empresas que forem contratadas pelo Estado para prestar qualquer tipo de serviço, concessionárias, permissionárias, empresas contratadas em licitação, terão que ter em seus quadros de efetivos 10% de pessoas com mais de 40 anos. Isso já foi discutido pelo Supremo Tribunal Federal, que entendeu ser constitucional. Nós pegamos o exemplo de um estado do Paraná que tem essa mesma legislação, lá já está em vigor, e trouxemos para o nosso Rio Grande do Sul. Nós sabemos a dificuldade das pessoas, quanto mais velho, mais difícil retornar ao mercado. Ao mesmo tempo, essas pessoas não podem ficar paradas, porque é muito cedo para alguém com 50 anos, com 40 anos, ficar em casa, desempregado nem se fala. E mesmo assim, estando em casa, é uma força viva, com experiência, e é isso que nós queremos, valorizar a experiência, valorizar aquelas pessoas que fazem parte desse nicho da população brasileira, gaúcha, mais especificamente porque a lei é aqui para o nosso estado, e colocar no mercado. Nós sabemos que muitas vezes as empresas querem pessoas jovens para algumas tarefas, mas aquela pessoa que já tem mais experiência também tem que ter a sua valorização. E a lei é para isso, fazer com que o Estado dê o exemplo, a administração do Estado dê o exemplo, para que também a iniciativa privada, aqueles que contratarem com o Estado, permitam, então, no caso, 5%, o governo do Estado tem que manter o mínimo, e as empresas contratadas, são milhares de empresas que prestam serviço para o Estado, 10% do seu quadro de efetivo formada por pessoas com mais de 40 anos. Bom, para quem chegou agora, aí estamos ao vivo, né, e no link aí com o deputado delegado Zuco, do Republicanos, e o senhor cita aí, né, esse projeto que é de lei e que obriga a contratação de 5% de empregados no poder público. Agora o detalhe é o seguinte, o projeto prevê a prioridade para homens e mulheres que sejam chefes de família, ô deputado? Exatamente, num dos parágrafos nós botamos pessoas com mais de 40 anos que sejam chefes de famílias com crianças menores de idade, ou seja, aquele pai, aquela mãe que estiver desempregado e mantém sob a sua guarda, sob a sua proteção, alguém que é menor de idade, o seu filho terá prioridade nesses casos. E mais um detalhe importante, né, Valério, já que você mencionou, é para qualquer tipo de relacionamento, seja um casal formado por um homem e uma mulher, ou um homem com outro homem, ou uma mulher com outra mulher, são famílias constituídas e eles terão o direito, então, de ter o benefício dessa lei, independente da questão da sexualidade, que não cabe ao Estado definir o que as pessoas querem fazer, cada um faz da sua vida o que quiser, mas o Estado, sim, tem que preservar e valorizar aqueles que já têm um pouco mais de dificuldade de conseguir emprego, e essa lei vai beneficiar essas pessoas. Com certeza, porque tem um detalhe também, né? Muitos começaram cedo, tem uma certa idade de 40, 50 anos, começaram cedo,
daqui a pouco ainda não conseguiram se aposentar, mas em certos momentos contribuíram há 30 anos por algumas empresas, mas aí faz um acerto, tchau, muito obrigado por tudo. Essas pessoas que trabalharam a vida toda, até ter um processo para poder se aposentar ou arrumar um outro emprego, muitas vezes ficam em casa pensando na vida, trazendo inclusive até aquela situação que a gente está vendo muito, que é aquela depressão que bate. Porque tu sempre trabalhou, tu sempre fez, tu sempre contribuiu, e agora em alguns locais tu vai largar um currículo ou tu vai querer trabalhar e eles olham para ti e dizem, não, mas para tua idade não tem. Tipo isso daí, né, deputado? E tem mais um detalhe, Valério. Nós temos muitas pessoas que estão ganhando benefícios de forma contínua, que é o caso do Bolsa Família, tá? Aqui no estado nós temos outros benefícios. Esses benefícios, eles têm que ser temporários. Eles não podem durar para a vida toda. Então, obrigando essas empresas a chamar essas pessoas que estão na informalidade, muitas vezes, ganhando benefícios do governo federal e também aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós temos que colocar novamente essas pessoas no mercado de trabalho. O Brasil, de uma forma geral, não pode passar a sua história toda fornecendo benefícios para pessoas que ficam em casa sem trabalhar. Aquele que tem dificuldade de conseguir emprego, que o Estado crie mecanismo para que ela volte ao emprego. E é isso que nós estamos fazendo. Tirar as pessoas da informalidade e tirar aquelas pessoas também que estão em benefícios sociais concedidos há muitos anos, que eles possam voltar a trabalhar, porque isso dignifica a pessoa, valoriza ela e mostra para ela que ela tem muito ainda o que fazer. Até a questão da depressão que tu fala é uma coisa muito séria. Ninguém gosta de estar em casa, muito menos desempregado. Porque olha o seu filho olhando para o pai em casa sem trabalhar, pensa assim, pô, meu pai está sem emprego, será que eu vou ficar também quando eu crescer desempregado? Então a lei tem esse objetivo. Vamos valorizar aqueles que querem trabalhar, vamos valorizar aquelas pessoas que ainda, 50 anos de idade, em casa é muito cedo. 40 anos de idade, então, nem se fala. Vamos para o mercado, vamos trabalhar, vamos ajudar a economia do nosso estado e do nosso país também. Com certeza. E um detalhe, deputado, aqui diz que a lei ela obriga a contratação de 5% de empregados no poder público, seja o estado, o municipal e tudo. Nós só podemos fazer isso com referência à lei estadual, não pode regular questões privadas, é muito difícil. Mas a lei estadual pode sim determinar que o governo do estado, na sua administração direta, nós estamos falando de professores, brigadianos, policiais civis, merendeiros, técnicos da fazenda, agropecuária, técnicos, todos eles, todos, o estado vai ter que manter 5% de pessoas com mais de 40 anos, nem que seja por meio de concurso público dirigido a essas pessoas, com mais de 40 anos de idade também. E aquelas empresas que forem prestar serviço ao Estado terão que manter no seu quadro 10%. Então, desta forma, assim, de uma forma indireta, nós obrigamos a iniciativa privada também a manter no seu quadro 10% do efetivo com mais de 40 anos, pessoas com mais de 40 anos. É uma forma do Estado também incentivar para que as empresas também façam isso, e é bom para todo mundo, é bom para a sociedade, é bom até para as empresas que pegam uma pessoa com mais experiência e que já sabe muito bem a sua missão, o seu trabalho. Deputado, uma pergunta agora, já que a gente está em meio a votações de 6x1 e tudo mais, teria um horário de carga de trabalho para essas pessoas com essa idade? O trabalho hoje em dia é o mesmo para todo mundo, né? 6x1. Essa proposta dessa deputada federal do PSOL de transformar essa carga horária. Essa discussão está ocorrendo lá no Congresso. Cabe aos deputados federais e os senadores, junto com o governo federal, decidir isso. Claro que isso vai baixar depois para o Rio Grande do Sul, para que o Rio Grande do Sul faça também a sua adequação com relação a isso. É uma discussão muito grande, Valério. Isso já vem de um exemplo lá da Europa. Nós estamos pegando como exemplo a Europa, que são países mais desenvolvidos, mais antigos que nós, já tem uma sociedade estabilizada, na qual eles têm condições até financeiras de manter mais tempo a pessoa fora do trabalho e poucos dias trabalhando. O Japão também está fazendo isso. Mas para o Brasil nós temos que discutir bem essa questão, porque as empresas que trabalham muitas vezes no limite vão ter, e já tem esse levantamento, que caso isso ocorra de nós diminuirmos aqui a carga horária, como se deseja, para 3 dias sem trabalhar, é isso que a proposta da deputada federal fala, de 4 dias trabalhando e 3 de folga, isso vai representar um aumento de 15% no custo do produto e no 15% na prestação de serviço. Então, esse valor vai acabar sendo repassado para o próprio trabalhador e para nós todos, para a sociedade de uma forma geral, pagar essa diferença dos dias não trabalhados. É uma discussão importante, ela tem que ser feita e a sociedade tem que decidir o que a sociedade quer aqui para o nosso país também. Com certeza. Bom,
Você que está acompanhando a Redação Acústica, nós estamos batendo um papo com o deputado delegado Zuco do Republicanos. Esse projeto que o senhor propõe, então, né, de garantia de emprego para as pessoas com mais de 40 anos, vai ser levado nesse projeto de lei à Assembleia? Já foi levado? Como é que está aí a situação dele? Agora ele vai tramitar pela Comissão de Constituição e Justiça, depois passa pela Comissão de Economia e Serviços Públicos e Economia também, e depois vai a plenário. Eu acredito, agora nós temos um recesso de fim de ano na Assembleia, também tem um recesso a partir do dia 22 de dezembro, que vai até o final de janeiro. Eu vou tentar pautar esse projeto o quanto antes na comissão, para que no início de fevereiro ele já vá à votação na Assembleia. Nós já consegui aprovar 8 projetos, em pouco mais de 1 ano e meio do meu mandato, 8 projetos que eu considero importantes, e esse vai ser um dos mais importantes, porque mexe com a vida das pessoas e a gente poder ajudar. Mais um detalhe, né, Valério? Eu sou um dos autores do Estatuto do Idoso. Lá em 2002, 2003, nós começamos a discutir garantias para as pessoas com mais de 60 anos. Graças a Deus o Estatuto está em vigor e ele, de certa forma, protege as pessoas com mais de 60 anos. Agora a gente quer puxar essa régua para baixo. 40 anos para frente, ter também alguns ajustes por parte do Estado na legislação para que essas pessoas também possam ser beneficiadas. E esse é o futuro do Brasil. A pirâmide está se invertendo. Nós tínhamos uma pirâmide que era exatamente um triângulo. Poucas pessoas com idade avançada e muitas pessoas na base da pirâmide, que eram os mais jovens. Isso está se invertendo. Na verdade, hoje em dia, nós temos mais pessoas velhas do que pessoas da meia-idade. Tem mais pessoas com mais de 40 anos vivendo, muito mais pessoas com mais de 40 anos vivendo, do que aquela faixa etária dos 12 aos 22 anos, que é a juventude. E são as forças vivas que mantêm a aposentadoria daqueles que estão trabalhando, mantêm aqueles que estão aposentados. Porque os que se aposentaram já fizeram essa contribuição, e hoje em dia são 30 e 35 anos no mínimo, 60 e 65 anos. Então, essas pessoas que estão aposentadas são mantidas pelos que trabalham. Vamos puxar essas pessoas de 40 anos para voltar ao mercado de trabalho também. Com certeza, né, o deputado. Te agradeço aqui a companhia conosco no programa Redação Acústica desta quarta-feira. Então, você que ligou o rádio agora, estamos conversando com o deputado delegado Zuco do Republicanos, que protocolou o projeto de lei que obriga a contratação de 5% de empregados no poder público, mas propõe a garantia de emprego para pessoas com mais de 40 anos no estado aqui do Rio Grande do Sul. Sucesso aí ao senhor e até a próxima aqui junto conosco na programação. Muito obrigado, Valério. Obrigado à Rádio Acústica, essa nossa região tão querida e tão bonita, a nossa região. E vamos trabalhar, sim, para que essas pessoas possam retornar ao mercado de trabalho, que é interesse de todos nós, parar de receber Bolsa Família, que sobrecarrega o governo federal, sobrecarrega o Estado aqui também com os benefícios, e as pessoas voltarem a ter dignidade, voltarem a trabalhar e poder ajudar a sua família. Grande abraço. Um abraço. Muito obrigado pela participação.